Esta conferência será gravada agora. Então, pessoal, bom dia, barra boa tarde, barra boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo. Hoje eu vou dar continuidade à aula de angiospermas, né, que faz parte do conteúdo problemático de vocês. É o último capítulo da primeira apostila, certo? Então, nessa aula básica, essa aula ela é mais extensa, por isso que eu dividi ela. E eu peço que vocês prestem muita atenção, porque ela tem muitos, muitos, muitos conceitos que vocês vão precisar para tudo, assim, tudo, tudo, tudo mesmo. E que essa aula é muito carregada de conteúdo, então às vezes vocês podem ficar confusos. Então, qualquer dúvida, vocês só dão um retorno, ouçam de novo, porque tem muitos conceitos básicos, mas que vocês precisam saber, porque eu acho que essa é a aula mais importante no quesito botânica para o Enem, certo? Então, a gente vai começar a falar sobre as angiospermas. As angiospermas, elas são o grupo de plantas com maior variabilidade genética existente na face da Terra. Elas têm um número enorme de espécies, compõem o maior grupo vegetal em questão de gênero, e elas são as mais recentes a se desenvolverem sobre a Terra, apareceram há cerca de 100 milhões de anos. E elas têm como apomorfia o fato delas terem óvulos, que tornam elas produtoras de fruto, porque não, na verdade, o ovário é o produtor de fruto, e a apomorfia delas é justamente ter o ovário, que é ter o fruto, e ter flores. Elas têm sementes encerradas dentro do megaesporófilo, que o megaesporófilo vai depois gerar o gametângio feminino, e o gametângio feminino vai estar localizado dentro do carpelo, e com o desenvolvimento do ovário depois vai haver o fruto. Existem angiospermas extremamente grandes, como a lêmina, e aliás, existem angiospermas extremamente pequenas, como a lêmina, que atingem cerca de milímetros, e existem angiospermas enormes, como o eucaliptus, que pode alcançar até 100 metros de altura e ter mais de 20 metros de diâmetro de caule. O modo de nutrição delas, em geral, todas as plantas são fotossintéticas autotróficas, né? Mas algumas podem ser parasitas. Isso não tira o fato de elas serem autotróficas, mas elas são parasitas e algumas também são saprofíticas. O que é ser saprófita? É que basicamente ela se alimenta de detritos. Isso não quer dizer que ela deixa de ser autotrófica. Quer dizer que ela utiliza alguns detritos para garantir suplementariedade das nutrições dela. Aqui a gente tem a Rafflesia arnold, que é a maior planta parasita do mundo. Por mais que ela tenha essa flor enorme e aparente ser bonita, ela tem um cheiro extremamente podre. Ela pode alcançar até 1,5 metro e ela é considerada uma das plantas ditas carnívoras. Mas essa carnivoria ela é um mito, certo? As plantas elas continuam sendo seres autotróficos e fotossintetizantes. No caso dela, é porque ela atrai moscas para conseguir aminoácidos essenciais. A classificação das angiospermas é basicamente dividida em duas partes grandes, que é as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. Aqui a gente vai ter como características básicas. As dicotiledôneas possuem dois cotilédones e as monocotiledôneas possuem um cotilédone. O que é o cotilédone? Cotilédone é a folha primordial que se origina no embrião. E existem embriões que originam duas folhas, primordialmente, e existem embriões que originam só uma folha. E isso diferencia elas enquanto dicotiledôneas e monocotiledôneas. Lembrando que o cotilédone ele vai ter uma função vital na estruturação da planta que vai se desenvolver.
E aí elas vão dividindo características. Por exemplo, a questão das nervações da folha, as dicotiledôneas possuem uma folha reticulada, que é basicamente uma folha que possui um vaso grande no meio dela e vasos pequenos se dividindo, enquanto a monocotiledônea possui uma nervação paralela, ou seja, vasos que caminham lado a lado. Em relação a feixes de caule, as dicotiledôneas possuem os feixes altamente organizados e bem divididos, enquanto as monocotiledôneas possuem um feixe espalhado e com baixo nível de organização histológica. As raízes das dicotiledôneas são consideradas pivotantes. Raízes pivotantes são raízes que possuem uma grande raiz no meio, que é o eixo principal, e raízes pequenas se desenvolvendo de forma adjacente. Enquanto as monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas, que são raízes que não possuem uma raiz central e que se dividem de forma paralela ao longo da terra. A flor, na questão das dicotiledôneas, eu tenho ou flores pentâmeras ou flores tetrâmeras, né, que ou tem 5 ou 4 pétalas, e na questão das monocotiledôneas, geralmente eu tenho flores trímeras, que se arranjam de 3 em 3 pétalas. Aqui está a diferença entre os cotilédones. Aqui mostra a nervação, a diferença da planta de cotiledônea para a planta monocotiledônea. Aqui a gente tem uma flor trímera, por mais que ela possua 6 pétalas, ela se dispõe em arranjos de 3 pétalas, e isso torna ela uma flor trímera. E aqui nós temos flores pentâmeras. E essa de baixo, a azul, é tetrâmera. A organização do caule, como vocês podem ver à esquerda, nas dicotiledôneas, eu possuo uma boa organização. Cada uma dessas divisões representa uma parte do caule, enquanto nas monocotiledôneas eu possuo um baixo nível de divisão. Aqui no sistema radicular, a gente tem que as monocotiledôneas possuem raízes fasciculadas. Vocês veem que você não consegue identificar uma raiz central e que elas se espalham ao longo da terra. E aqui, no sistema radicular, eu tenho uma raiz, no sistema radicular da eudicotiledônea, eu tenho uma raiz pivotante, que possui uma raiz central. Aqui a gente vai ter a flor. Essa aula, basicamente, vai ser sobre angiospermas e sobre a flor. Eu não vou falar sobre frutos agora, porque senão a aula ficaria muito grande. Hoje eu quero mais que vocês entendam sobre estruturas das flores. As flores, elas possuem um pedicelo, e esse pedicelo apoia mais ou menos 4 verticilos florais. O que são verticilos florais? Verticilos florais são chamados também de peças florais, que são essas partes que compõem a flor. Eu tenho, no geral, 2 verticilos estéreis e 2 verticilos férteis. Os verticilos estéreis são divididos em 2 partes. Eu tenho o verticilo cálice, que é o conjunto de sépalas, e eu tenho o verticilo corola, que é o conjunto de pétalas. As sépalas, elas basicamente são folhas modificadas verdes, que possuem intuito de proteção da flor. Quando a flor ainda está no estado de botão, a sépala recobre o botão, garantindo a proteção dela. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Já as pétalas, elas são folhas modificadas, geralmente coloridas, que funcionam para atrair polinizadores. E o conjunto de pétalas é chamado de corola. Quando eu possuo sépalas e pétalas da mesma cor, o que acontece em algumas plantas, eu vou chamá-las de tépalas, e o conjunto delas vai ser chamado de perigônio. Já os verticilos férteis, eu tenho dois verticilos férteis, um deles é o androceu. O androceu é o conjunto de estames, ou seja, o conjunto de órgãos masculinos da flor, e eu tenho um gineceu, que o gineceu é o carpelo ou o conjunto de carpelos da flor.
Os estames, eles são microesporófilos, ou seja, eles são órgãos estrutores dos micrósporos, ou seja, dos esporos masculinos. Geralmente, os estames eles são formados por um filete, e na ponta do filete eu tenho uma antera bilobada. A antera bilobada ela possui 4 microesporângios, que vão produzir os micrósporos, que são chamados de sacos polínicos. Aqui no carpelo ou no pichilo, eu vou ter o megaesporófilo. O megaesporófilo vai produzir o megaesporângio, que o megaesporângio vai dar origem ao megagametófito. E o megagametófito eu vou ter a origem do gameta feminino, que vai ser a oosfera. O estigma, aqui a gente tem 3 partes do gineceu. A gente tem o estigma, que é onde o grão de pólen cai, é a abertura. A gente tem o estilete, que é o tubo por onde o tubo polínico vai percorrer para fecundar. Aqui a gente tem o óvulo, envolvido por tegumentos. Esses tegumentos depois vão originar a semente. Lembrando que a semente nada mais é do que o óvulo fecundado e o fruto nada mais é do que o ovário fecundado. E aqui a gente vai ter a micrópila, que é a abertura pela qual o tubo polínico vai entrar para soltar o seu núcleo espermático. Uma flor tanto com estames quanto carpelos é chamada de flor monóclina. Esse conceito de perfeito ou hermafrodita já está ultrapassado. Essa flor é chamada de flor monóclina. E caso uma flor só tenha estames, só tenha androceu ou só tenha gineceu, ela é chamada de flor díclina. Indivíduos que têm flores, a gente tem 3 possíveis conformações. A gente tem indivíduos que possuem flores díclinas masculinas e femininas numa mesma planta, que é o chamado de indivíduo monóico. A gente tem indivíduos que têm só flores masculinas ou só flores femininas em plantas separadas, que são chamados de indivíduos dioicos. E a gente possui indivíduos que têm flores monóclinas na planta inteira, que são chamados de indivíduos hermafroditas. Uma demonstração de plantas monóicas e plantas dioicas. E aqui, na parte do ciclo de vida da angiosperma, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa parte é extremamente importante. No começo, nós vamos ter 4 megásporos, e o megásporo mais distante da micrópila vai ser o único que vai se desenvolver. Os outros 3 megásporos vão se degenerar. Lembrando que esses megásporos vieram de uma divisão meiótica, ou seja, reducional, do megaesporângio. O megásporo sobrevivente vai sofrer mais 3 mitoses, ou seja, vai originar 8 células, que essas células vão se dar na conformação. Eu tenho 3 células opostas à micrópila, chamadas de antípodas, que não têm função conhecida. Eu tenho 2 células centrais, que são chamadas de núcleo central. Essas células vão servir para o fenômeno da dupla fecundação das angiospermas. Eu tenho uma oosfera e 2 células sinérgides, que se localizam ao lado da oosfera para garantir que o tubo polínico se desenvolva corretamente, secretando hormônios. Aqui nos estames eu vou ter os microesporócitos em divisão, e depois que esses microesporócitos sofrerem uma divisão meiótica ou reducional, eles vão se agrupar em tétrades. Uma célula origina 4, que são os micrósporos. E os micrósporos vão continuar sofrendo mitose até originarem grãos de pólen. Aqui a gente vai ter a conformação final do óvulo, a oosfera, as células sinérgides, os núcleos polares e as células antípodas. Na questão polinização e fecundação, a gente vai ter diferenças entre as gimnospermas e as angiospermas. Por quê? Porque a polinização nas angiospermas se dá
de uma forma diferente. Enquanto nas gimnospermas eu tinha que o vento levava o pólen até o óvulo, aqui eu vou ter que o vento leva o pólen até o estigma da flor. Quando chegar no estigma da flor, o tubo polínico vai começar a se desenvolver, induzido por íons cálcio e hormônios. Esse tubo polínico vai chegar ao fim da micrópila, vai se conectar à micrópila, e lá vai acontecer a fecundação com a oosfera e com os núcleos polares, fazendo uma dupla fecundação que é característica das angiospermas. Essa dupla fecundação, um dos núcleos espermáticos fecunda a oosfera, o segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares, fazendo com que eu tenha um zigoto diploide e um endosperma triploide, que vai ser responsável pela nutrição da planta. Isso é o maior mecanismo evolutivo das angiospermas, o fato de elas terem adquirido um endosperma triploide, que garante a nutrição delas de forma muito mais adequada do que o endosperma haploide que havia nas gimnospermas. Aqui a gente também vai ter a formação do ovário, lembrando que o ovário aqui é totalmente diferente do ovário nas células animais. O ovário ele vai se desenvolver para formar o fruto, e a gente vai ter o desenvolvimento de óvulos no interior do espaço fechado e protegido do carpelo. Os óvulos aqui também vão ter uma função diferente, porque eles não vão ser o gameta da planta feminina. O gameta da planta feminina continua sendo a oosfera. Os óvulos vão ter uma serventia de originar sementes. Aqui eu vou ter uma maior redução do gametófito, que é inerente a todas as plantas, da briófita para a pteridófita, da pteridófita para a gimnosperma, da gimnosperma para a angiosperma. Eu tenho uma redução do gametófito. E eu vou ter a dupla fecundação. E, por fim, a gente vai estudar meios de polinização. Antes de eu ir para os meios de polinização, eu vou falar para vocês sobre as barreiras de autofecundação. Quando eu tenho plantas que eu tenho flores monóclinas, ou seja, na mesma flor eu tenho anteras e eu tenho carpelo, eu tenho que ter uma barreira para autofecundação. Por que essa barreira para autofecundação? Para garantir que eu tenha uma variabilidade genética grande. E aí a gente tem basicamente 4 barreiras: a autoesterilidade, a dicogamia, a ercogamia e a heteroxilia. A autoesterilidade, ela garante que se a oosfera se encontrar com o núcleo espermático da mesma planta, estas sejam incompatíveis entre si, não conseguindo formar um zigoto. Eu tendo dicogamia, eu faço com que o androceu e o gineceu amadureçam em épocas diferentes. No caso do androceu amadurecer antes do gineceu, eu vou ter um fenômeno denominado protandria. E quando o gineceu amadurecer antes do androceu, eu vou ter um fenômeno denominado protogenia. A ercogamia é quando eu tenho uma barreira física que impede o pólen de alcançar o estigma da flor. Por exemplo, eu posso ter uma pétala que divida eles. E a heteroxilia faz com que eu mude a posição dos estames e dos carpelos, tendo um carpelo mais alto que os estames ou os estames mais altos que o carpelo, fazendo com que dificulte a autofecundação, o processo de autofecundação. E aqui a gente vai ter a polinização. As polinizações sempre vão ter a terminação de filia, e elas podem se dar de várias formas. Eu tenho a quiropterofilia, que é a polinização originada por morcegos. Tem a ornitofilia, que é a polinização originada pelos pássaros. Tem a entomofilia, que é a polinização feita pelos insetos. Tem a zoofilia, que é a polinização feita por animais em geral. Tem a anemofilia, que é a polinização feita pelo vento.
E possui também outros tipos de polinização, como a hidrofilia, que é realizada pela água, e a malacofilia, que é realizada pelos moluscos. Basicamente, esse é o capítulo de angiospermas. No final, ainda tem um texto que fala sobre frutos, que eu não vou falar agora, eu vou falar sobre frutos, tipos de fruto, quando a gente estiver falando de morfologia vegetal, que vai ser a segunda aula da segunda apostila. Então é isso, eu vou colocar o slide no Drive para vocês, qualquer dúvida é só contatar. Esta conferência será gravada agora.